de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis minhas testemunhas. E tudo isso eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejam revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoravam. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, glorificando a Deus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, na alegria do Senhor, nós celebramos esta solenidade da ascensão de Jesus, a subida do Senhor ao céu. O sentido desta solene festa, deste domingo, está dentro dessa realidade. Quando nós falamos da ascensão, nós estamos falando da subida. Jesus foi elevado, Jesus subiu ao céu, onde senta-se à direita do Pai, para governar todas as nações. Nós somos felizes no dia do Senhor por celebrar esta solenidade, esse domingo também, que nós fazemos memória a todas as mães e nos colocamos diante do Senhor o desejo de que Ele fale ao nosso coração através da Sua palavra. Os dados bíblicos, as informações bíblicas em torno dessa festa que nós celebramos nesse domingo, nos diz que depois da ressurreição de Jesus, Ele ainda permaneceu por 40 dias com seus discípulos, dando instruções, informações e preparando os discípulos para esse momento, como nós escutamos na liturgia da palavra, tanto em Atos dos Apóstolos, como no Evangelho de São Lucas. Os 40 dias que Jesus passa com os discípulos, depois da sua ressurreição, preparando o coração desses homens para dar continuidade ao grande mistério da revelação de Deus. O grande anúncio, a continuidade do anúncio do reino de Deus, agora através dos apóstolos, dos discípulos do Senhor. E essas informações bíblicas que nós escutamos nas leituras de hoje é que fundamenta a liturgia deste domingo, a solenidade da ascensão de Jesus, do qual nós trazemos para a nossa vida algumas informações bem importantes para o crescimento da nossa fé. Os dados de Atos dos Apóstolos, da primeira leitura de hoje, Jesus reúne os discípulos e se despede deles, dando algumas orientações. Olha, vocês não devem afastar-se de Jerusalém, permanecer firmes, não deixai que os sentimentos possam levá-los a outros lugares. Vocês precisam permanecer em Jerusalém.
essa informação e essa orientação que Jesus dá, ele está realmente dizendo que os apóstolos não devem se afastar da igreja. Jerusalém é o símbolo da igreja. E aí nós encontramos o grande desejo do Senhor pela igreja. A importância da comunidade estar reunida. Porque quando nós estamos reunidos, quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. Quando nós estamos desunidos, quando cada um está no seu lugar, se preocupando apenas consigo mesmo, nós nos tornamos vulneráveis aos ataques que vêm de fora. E Jesus, quando diz aos discípulos que eles não devem se dispersar, que eles não devem sair de Jerusalém, Jesus está dizendo assim: olha, vocês não devem se distanciar uns dos outros, mas é importante a vossa unidade. O conjunto da comunidade reunida tem um peso, tem um valor importante. E ao mesmo tempo, a importância da igreja, a importância da comunidade, porque é impossível viver uma experiência de fé sem estar congregado em uma comunidade. Nós jamais poderemos viver uma experiência de fé se nós não estivermos unidos numa comunidade, porque é na comunidade que Deus se revela, é na comunidade que Deus se comunica. E até tem muitas ideias lá fora, porque de fato o mundo não quer que nós nos congreguemos, o mundo não quer que nós vivemos em comunidade, porque quando estamos em comunidade, nós somos fortes, nós resistimos aos ataques que vêm de fora, e muitas vezes até chega a nós informações de que para viver em Deus não é preciso estar unido a uma igreja, não é preciso fazer parte de uma comunidade. E essa informação, ela é mentirosa, porque a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, saindo da própria boca de Jesus, ele diz: olha, vocês não devem sair de Jerusalém. Informo mais uma vez que Jerusalém é o símbolo da igreja, é o símbolo da comunidade. Por que Jesus diz isso? Porque se nós não estamos em comunidade, não há como viver o mistério completo da fé. Porque o sentido maior da nossa pertença a Deus está em poder partilhar dos nossos dons uns com os outros. E é por isso que Jesus nos dá na palavra muitas informações, como aquele que diz que me ama, mas não ama o irmão, é mentiroso. Aquele que demonstra o amor para comigo, mas não tem amor para com o irmão, é mentiroso. Então, quando nós celebramos hoje a solenidade da Ascensão, nós celebramos também a unidade da igreja. A igreja que não pode ser dispensada. Mas, irmãos, outra informação importante que a palavra de Deus nos diz é que essa comunidade, ela não pode ser de qualquer jeito. Eu participo da igreja, eu sou católico, eu participo da comunidade, filhos amados do céu, mas essa participação, ela não pode ser de qualquer jeito. Jesus afirma nas leituras de hoje que é preciso que haja em nós um grande diferencial. E que diferencial é esse? Nós precisamos ser uma igreja unida. Nós precisamos ser um povo unido, um povo que congrega na mesma fé, um povo que luta pela experiência da fé, um povo que não permite as estruturas de fora tentar contra aquilo que nós acreditamos, contra a maior riqueza que nós temos, porque um povo sem comunidade, um povo sem igreja, é também um povo sem Jesus, um povo que não congrega, um povo que não vive a unidade. Não há como expressar Jesus. Não há como revelar Jesus. Então não podemos ser uma comunidade de qualquer jeito, uma comunidade desunida, uma comunidade ferida, uma comunidade magoada, porque não sabe acolher as diversidades que existem entre nós. E esse é o grande desafio para nós como igreja, viver a unidade entre nós. Entre nós deve existir essa paz que Jesus
Jesus nos oferece, nos pede na palavra de Deus. Então o Senhor vem dizer hoje para nós, vem trazer ao nosso coração essa palavra, dizendo que nós não nos dispersemos, porque todas as vezes que nós abandonamos a igreja, todas as vezes que nós abandonamos a comunidade, nós caímos. Nós ficamos sem referencial, é como se nós caminhássemos e não existisse um piso para pisarmos, nós acabamos caindo, tropeçando, não há possibilidade. Jesus diz isso para nós. Então Ele quer nessa tarde de domingo, através da sua palavra, Ele quer fortalecer os nossos laços, mas uma igreja também que defende a sua fé, não uma igreja que ajuda o mundo a destruí-la, porque o mundo atira pedras contra nós, contra as nossas estruturas de fé. O mundo critica a nossa experiência de fé, e muitas vezes, como comunidade, nós também fazemos a mesma coisa. Nós jogamos pedra naquilo que é pertença nossa. E o Senhor vem trazer para nós essa palavra de estímulo, essa palavra de unidade, que é preciso que nós estejamos de mãos unidas, porque se estamos de mãos unidas, as investidas contra nós não vai nos atingir, ela não vai nos derrotar, ela não vai nos derrubar. Mas pelo contrário, se nós somos uma comunidade desunida, uma comunidade que não congrega os mesmos anseios, uma comunidade que não deseja juntos chegar à meta que é o céu, é uma comunidade que nos sustenta, é uma comunidade que quando as dificuldades vêm, elas acabam caindo, os muros acabam caindo, as estruturas da comunidade acabam caindo. Então o Senhor, nesta solenidade, vem nos trazer essa palavra, trazer ao nosso coração essas informações, para que a gente possa compreender a importância de sermos igreja, a importância de sermos comunidade, porque talvez a gente possa até pensar que a comunidade, talvez, não sei, é criação puramente do coração humano, mas hoje nós escutamos na palavra, em Atos dos Apóstolos, que a comunidade, a igreja, ela não é desejo do coração humano, mas ela é desejo do coração de Jesus. Atos dos Apóstolos 58, no capítulo 7, vem nos falar justamente sobre isso, que nós devemos, com todas as nossas forças, lutar para que nós haja essa fortaleza. Ele diz: não vos afasteis de Jerusalém, comungai uns com os outros, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo. Outra informação importante: o que sustenta essa unidade da igreja é o batismo no Espírito Santo, é sermos batizados pelo Senhor, é viver essa experiência de Pentecostes, que no próximo domingo nós vamos celebrar. Ou essa semana da Ascensão do Senhor é a última semana da Páscoa, corresponde também à 7ª semana da Páscoa. No próximo domingo nós já celebramos a festa de Pentecostes e aí já entramos num outro tempo litúrgico, mas nós encerramos o tempo pascal com essas palavras que o Senhor nos traz ao coração para fazer de nós igreja unida, igreja congregada. Defendamos aquilo que nós acreditamos, porque aquilo que nós acreditamos não vem do coração de homens, vem do coração de Deus, mesmo que as nossas autoridades muitas vezes falhem, mesmo que hajam escândalos entre nós, daqueles que estão à frente das nossas igrejas, até mesmo que haja contra-testemunho de muitos sacerdotes e bispos. A nossa igreja, nós não servimos a padres e a bispos, nós servimos a Jesus Cristo. Então quem é o alicerce da nossa igreja não são as autoridades que estão aqui na frente, nós estamos conduzindo a igreja, mas quem é a peça principal é a Trindade Santa. Quem ordena a igreja católica é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com os atropelos, com os contra-testemunhos das autoridades, quando as nossas autoridades caem, nós queremos também sair da igreja como se nós servíssemos a homens.
Nós não servimos a homens, nós servimos a Jesus, nós servimos ao Espírito Santo, nós servimos a Deus. Então, quando as nossas autoridades elas caem, elas pecam, da nossa parte deve existir estímulo, insistência. Aí é que nós devemos orar, porque as quedas das nossas autoridades é o demônio. Porque as autoridades são as mais cobiçadas pelo demônio. Porque se o demônio consegue destruir aqueles que estão na frente, também vão conseguir também destruir a assembleia. E muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ser católico porque nós nos decepcionamos com pessoas, com autoridades, com agentes pastorais. Nós deixamos de ser católicos porque nós brigamos ou discutimos com o padre, porque ele nos recebeu mal, porque ele nos tratou mal, porque ele disse uma coisa que magoou. E o Senhor nessa tarde, nesse início de noite, vem dizer para nós: a igreja que nós praticamos, a fé que nós congregamos, ela não é uma igreja de homens, ela é conduzida, ela é liderada por homens, mas ela é conduzida pelo Espírito Santo. E aquilo que é conduzido pelo Espírito Santo jamais será destruída, jamais será derrotada. Para que a gente compreenda isso, porque muitas vezes a gente deixa de crescer em Deus, porque nós ficamos olhando para pessoas. Na igreja nós não podemos olhar para as pessoas, nós devemos olhar para Jesus. Quem é o centro da igreja? Jesus. O nosso olhar não deve estar voltado para aqueles que estão à frente, liderando a igreja, porque são homens, eles podem tropeçar e cair. O meu coração deve estar ancorado no Senhor, porque quando as minhas autoridades caem, eu sou misericordioso para com elas, eu sou capaz até de compreendê-las, porque são homens, e como homens muitas vezes acabam caindo nas armadilhas do inimigo. Encerrando essa semana do tempo pascal, nós vamos colocar no nosso coração essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, meditar em cima dela e até mesmo pedir perdão muitas vezes pelas nossas atitudes grosseiras em relação à igreja, em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado e amado. Fiquemos